Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Primeiro andar. Área em uma noite sem estrelas. Capítulo 2. No momento em que ela caiu no chão, o único pensamento que passou pela cabeça dela foi uma pergunta mundana: o que acontece quando você desmaia em um mundo virtual? O desmaio é um desligamento momentâneo do cérebro, causado pela interrupção do fluxo sanguíneo. O sangue pode parar de fluir por uma variedade de razões: mau funcionamento do coração ou dos vasos sanguíneos, anemia, baixa pressão arterial, hiperventilação, mas dentro de uma realidade virtual de imersão total, o corpo físico já estaria descansando em uma cama ou uma cadeira reclinável. Além disso, todos que ficaram presos neste jogo da morte já teriam sido transferidos para o hospital mais próximo, onde eles estão sendo constantemente monitorados e, se necessário, até medicamentos seriam usados. Era difícil imaginar alguém desmaiando por razões puramente físicas em um mundo de realidade virtual. Esses pensamentos percorreram em sua consciência e eventualmente se transformaram em uma simples declaração: eu já não me importo mais. Nada mais importava. Ela já estava para morrer aqui. Se ela desmaiasse no meio de um labirinto vigiado por vários monstros mortais, não haveria uma forma de ela voltar em segurança para a cidade. Havia outro jogador por perto, mas ele não iria pôr em risco sua própria vida apenas para salvar um estranho. Além disso, como ele iria salvá-la? O peso que um jogador poderia aguentar neste mundo virtual era estritamente controlado pelo sistema do jogo. No fundo de uma dungeon perigosa como esta, qualquer jogador estaria totalmente carregado de poções e vários suprimentos de emergência, não mencionando também todo o loot que eles conseguiriam pegar ao longo do caminho. Por isso era impossível imaginar alguém carregando outro jogador, considerando todos os outros itens. Até que ela percebeu algo. Para simples pensamentos fugazes que escapava de seu cérebro pouco antes de cair inconsciente, eles certamente até que duraram bastante tempo. Além disso, era apenas a sensação de uma dura pedra fria abaixo de seu corpo. Então por que ela sentia algo tão suave e gentil pressionando suas costas agora? De alguma forma, ela se sentia quente e também havia uma leve brisa fazendo cócegas na sua bochecha. Primeiramente, seus olhos se abriram. Ela não estava em uma dungeon fria cercada por paredes de pedras grossas. Ela estava em uma clareira no meio de uma floresta, cercada por várias árvores antigas cobertas de musgo dourado e arbustos espinhosos, que tinha pequenas flores. Ela estava desmaiada, não, na verdade estava dormindo, em uma cama feita de grama macia como um carpete no meio da clareira circular, que media cerca de 8 metros de diâmetro. Mas, como? Ela perdeu sua consciência nas profundezas daquela dungeon, então como ela teria se movido até esta área ao ar livre? A resposta estava a 90 graus à sua direita. Havia uma silhueta cinza encolhida no pé de uma árvore especialmente grande na borda da clareira da floresta. Ele segurava uma grande espada de uma mão com as suas duas mãos e tinha a sua cabeça apoiada na bainha da espada. Seu rosto estava escondido sob uma longa franja negra, mas com base de seu equipamento e perfil, ele deveria ser o jogador que estava falando com ela momentos antes do desmaio. Ele deve ter encontrado alguma maneira de carregá-la para fora da dungeon e logo depois para esta floresta. Examinando a linha das árvores, até que, na sua esquerda, ela finalmente avista uma enorme torre que se estendia até o céu. A algumas centenas de metros de distância, estava o labirinto do primeiro andar de Aincrad. Azuna logo virou novamente para sua direita. Talvez pressentindo um movimento da garota, os ombros da figura da árvore se contorceram sob o casaco de couro cinza escuro e a sua cabeça se levantou levemente. Mesmo no meio do sol da floresta no meio do dia, seus olhos estavam completamente negros como uma noite sem estrelas. No instante em que ela cruzou seus olhos com aqueles olhos negros, um pequeno fogo de artifício explodiu no fundo de sua mente. Desnecessário, um esforço desnecessário, resmungou Azuna Yuki, com os dentes cerrados. Depois de ser aprisionada neste mundo, Azuna se perguntou centenas e milhares de vezes as mesmas perguntas.
Porque, naquela época, ela tocou em uma nova máquina de jogo que nem sequer era dela. Porque ela colocou na cabeça, se acomodou na cadeira de malha e deu o comando inicial. A interface de realidade virtual dos sonhos e maldita máquina assassina, o Nightgear, e o disco do jogo da prisão de um imensurável número de almas, o Sword Art Online, não tinham sido comprados pela Asuna, mas pelo seu irmão mais velho, Koichiro. No entanto, mesmo para seu irmão, coisas como MMORPGs ou qualquer coisa com nome de jogo não teria uma relação com a sua vida desde sua juventude. Nascido como o primeiro filho do presidente de uma enorme empresa de fabricação de produtos eletrônicos, RCT, ele cresceu enquanto recebia toda a educação e o treinamento necessário para se tornar o sucessor de seu pai, e ao mesmo tempo, ser excluído de tudo que era desnecessário. Porque esse irmão dela estaria interessado no Nightgear, não em Saul. Isso era algo que ela não havia entendido até agora. Ironicamente, Koichiro não seria capaz de jogar o primeiro jogo que havia comprado em sua vida. No primeiro dia de lançamento oficial do jogo, ele foi enviado para uma viagem de negócios no exterior. No dia anterior à sua partida, quando encarava a Asuna do seu lugar na mesa de jantar, ele se queixou em brincadeira, mas ela sentiu que ele se arrependia disso. Apesar de não ser tão extremo quanto Koichiro, a única experiência de jogo que Asuna, uma aluna do terceiro ano do ensino médio teve, foi somente em alguns jogos em seu celular de vez em quando. Ela sabia sobre a existência de jogos online, mas com os exames de admissão no ensino médio, ela não tinha uma razão ou motivação para se interessar por eles, ou era assim que na verdade deveria ser. É por isso que até mesmo ela não conseguia explicar porque, naquele dia, um mês atrás, na tarde do dia 6 de novembro de 2022, ela havia entrado no quarto vazio do seu irmão, pegado o Nightgear totalmente configurado em cima da mesa, colocado em sua cabeça e logo em seguida dizendo, Limp Start. Com apenas uma ação, tudo mudou naquele dia, não pode-se dizer que acabou. No começo, Asuna tinha se trancado dentro de um quarto de uma pousada na cidade dos começos para esperar esse incidente terminar, mas depois de 2 semanas sem nenhuma comunicação com o mundo real, ela desistiu de ser salva pelo mundo de fora. Além disso, sabendo que o número de mortes de jogadores havia ultrapassado mais de 1000 naquele momento, e ainda assim, saber que nem mesmo o primeiro andar havia sido finalizado, ela então percebeu que esperar o jogo ser completado dentro daquela pousada era completamente inútil. A única escolha restante era que tipo de morte se ter. Ficando na única cidade segura por meses, não por anos, este poderia ser o caminho mais fácil. No entanto, ninguém tinha a certeza de que a regra "monstros não podem entrar nas cidades" continuaria para sempre. Ao invés de se trancar em um pequeno quarto escuro enquanto temia pelo futuro, o melhor é sair e ir para fora. Usar todas as suas capacidades de aprender, treinar e lutar. Se ela acabasse morrendo depois de usar todas as suas forças, pelo menos ela não precisaria lamentar de seus erros do passado e se arrepender de um futuro perdido. Corra. Siga em frente. E então desapareça. Como uma transitória estrela cadente que queima ao entrar na atmosfera. Segurando aquele único pensamento, Asuna deixou a pousada e saiu para se aventurar na imensidão do mundo MMORPG, do qual ela não tinha nenhum conhecimento. Ela escolheu sua própria arma, e confiando na única habilidade que aprendeu, chegou no fundo de uma dungeon que ninguém tinha ido antes. Então hoje, sexta-feira, 2 de dezembro, às 4 da manhã. Asuna havia desmaiado devido a um provável reflexo neural natural de fadiga por lutar continuamente sem pausa, e era onde sua jornada deveria ter chegado ao fim. No Black Iron Palace, na cidade dos começos, perto do lado esquerdo do Monumento da Vida, o nome Asuna teria sido atravessado por uma linha horizontal. É como deveria ter acontecido. Mas, desnecessário. Asuna novamente pôs para fora aquela única palavra. O usuário da espada de uma mão de cabelos escuros, se agachou a 4 metros dela e abaixou seu olhar cor da noite para a mesma. A primeira impressão que teve dele, foi a de ele ser um pouco mais velho que ela, mas aquele gesto inesperadamente ingênuo a fez franzir a testa levemente.
No entanto, alguns segundos depois, a boca do homem formou um sorriso cínico que substituiu sua impressão anterior. Eu não te salvei. Um murmúrio baixo e tranquilo. Parecia jovial, mas alguma coisa nele camuflava sua idade. Então, por que você não me deixou lá? O que eu salvei foram os dados do mapa que você tem. Se você se isolou perto das linhas de frente por 4 dias, deve ter mapeado uma quantidade considerável de áreas inexploradas. Seria um desperdício se isso desaparecesse junto com você. Com essa lógica realista empurrados para ela, Asuna respirou fundo. A importância da vida e como todos devem se unir e trabalhar juntos. Até agora, quando as pessoas da cidade lhe haviam dito essas coisas, ela as cortava imediatamente, apenas com palavras, é claro, e agora, ela pensava em fazer a mesma coisa, mas não conseguia responder com uma resposta razoável. Ok, então, toma. Com um murmúrio baixo, ela abriu a janela principal. Navegando pelas abas com um movimento de mão que ela finalmente havia se acostumado apenas recentemente, ela acessou os dados do mapa e copiou tudo para um item em forma de pergaminho. Ela o transformou em um objeto e o tirou como um pequeno pergaminho, e depois jogou para perto dos pés do homem. Com isso, você atingiu seu objetivo, certo? Então, eu já vou indo. Empurrando a grama com a mão, ela se levantou, mas que cambaleava um pouco. A julgar pelo horário que estava sendo exibido no menu, calculou que dormiu durante 7 horas desde que caiu na dungeon, mas ainda parecia que não havia se recuperado completamente de sua exaustão. No entanto, ela ainda tinha 3 rapieiras sobrando. Ela havia decidido anteriormente que não sairia da torre até que a última rapieira restasse apenas metade de sua durabilidade. Ela tinha muitas perguntas sem respostas. Uma delas era por qual meio o usuário da espada de uma mão, que tinha suas mãos cobertas por uma luva cinza escura, a conseguiu mover das profundezas de uma dungeon para essa clareira na floresta. E mesmo aceitando que ele havia salvado ela, porque ele se deu ao trabalho de movê-la para fora, ao invés de uma área segura dentro da dungeon. Mesmo assim, ela não achava que era algo que precisava perguntar. Portanto, para retornar à dungeon que se elevava sombriamente de cima do bosque de árvores na sua esquerda, Asuna tentou dar um passo à frente, mas pouco antes disso, espere, esgrimista-san. Asuna ignorou e deu alguns passos para frente, mas o discurso em seguida a fez com que ela parasse. Você também está basicamente trabalhando duro para completar o jogo, certo? Não apenas para morrer na dungeon. Então, não seria melhor se você fosse para a reunião? Reunião. Depois que ela murmurou com as suas costas ainda viradas, a voz do espadachim a alcançou em um tom alterado sobre a suave brisa que seguia na floresta. Nesta tarde, na cidade de Toubana, que é a mais próxima da dungeon, a primeira reunião estratégica do chefe do primeiro andar vai ser realizada.